Ah, é muito bom, hein? Que alegria, que satisfação, que alegria, glória a Deus. Rever os amigos, as pessoas, glória a Deus. Eu vou pedir para os meninos só deixarem a luz branca aqui para mim, por favor. Isso. Glória a Deus. Você já pode ir voltando para o seu lugar e a gente vai... Não se preocupe não, que no final do culto a gente ainda tem mais um momento de chá de maracujá ali, café, uns biscoitinhos, ainda tem mais momentos de comunhão. Os bonitos que Deus reuniu aqui ainda vão se confraternizar no final do culto. Fique tranquilo aí, se acalme, vai dar tudo certo. Gente, é muito bom estar aqui e hoje eu quero compartilhar com você algo que o Senhor trouxe ao meu coração ao longo desses dias. Eu não sei se você já deve ter percebido, provavelmente, que muitas vezes nós nos vemos agindo semelhante a outras pessoas. Talvez por conta da convivência, da proximidade, da amizade, dos relacionamentos. É comum a gente dizer, fulano age igualzinho a ciclano. Parece que eu estou vendo um retrato na minha frente. O retrato é antigo, né? Estou vendo a imagem na minha frente da pessoa, né? E essa influência ela é tão grande que ela não alcança só a questão do comportamento, mas também ela influencia a nossa forma de pensar, a nossa forma de vestir, a maneira como a gente se expressa também. Inclusive, no meio dos jovens, é comum a gente ver, por conta do avanço das tecnologias e das redes sociais, pessoas assumindo um papel chamado de influencers, né? Então, eles são pessoas que estão nas redes sociais para serem observadas e imitadas, e alcançar seguidores que queiram aprender com elas ou fazer o que elas fazem, coisas do tipo. A psicologia chega a dizer, eu não vou entrar na área da psicologia nem do comportamento, mas existe uma frase muito comum que a gente ouve quando a gente fala, por exemplo, das crianças, é que criança vê, criança faz. Então, é muito comum nós percebermos na convivência, nas relações na sociedade, as pessoas elas se deixando influenciar e sendo influenciadas pelo comportamento e pela convivência com outras pessoas. E deixa eu dizer uma coisa para você. Essencialmente, isso não é um problema. Essencialmente, isso não é um ponto ruim. Afinal de contas, na própria criação, o próprio Senhor Deus, Ele, quando fez tudo e criou o jardim, Ele fez questão de caminhar com o homem durante o jardim, durante um período, antes do pecado, essa relação acontecia, e basicamente o homem feito à sua imagem e semelhança refletia o caráter de Deus e refletia a santidade de Deus e se expressava nessa relação íntima com o Senhor. Mas não significa dizer que o fato de você estar num ambiente perfeito, como era o jardim, num ambiente santo e separado do pecado, como era o jardim antes da queda, não significa dizer que você está imune a qualquer tipo de distração ou algo que possa te atrair a sua atenção. E foi exatamente o que aconteceu no período do jardim. Eva, Adão, eles foram atraídos por algo que chamou a atenção deles. E o grande detalhe não era estar num ambiente perfeito e nem o fato de sermos atraídos. Se você for bem honesto, você e eu também somos atraídos por coisas que nos chamam a atenção. Você está vendo uma coisa na televisão, de repente mudando o canal, algo chama a atenção, você para ali. Você está no celular, vai passando, rodando o dedo, uma hora aquilo te chama a atenção, você para ali. Você está andando na rua, algo acontece, uma fachada, uma placa, algo que você gosta, naturalmente vai chamar a tua atenção. Você está andando no shopping, ali no shopping, por exemplo, parece que você está dentro de uma perfumaria, né? Porque você anda e é um cheiro de perfume que tu não sabe, parece dar vontade de comprar um perfume. Mas é melhor do que tu andar na praça de alimentação e só querer te dar vontade de comer, né? Aí isso daí é um problema. Mas perceba que a situação não é o fato de nós estarmos sendo atraídos, mas o que eu faço com a atração que eu tenho. O que eu faço com aquilo que me chama a atenção. Porque eu tenho duas escolhas. Eu posso me deixar levar, ou me deixar influenciar, ou me entregar aquilo que chama atenção, ou eu posso ter uma outra postura. E como eu vou discernir essas coisas, é o impacto disso, o efeito disso. Está glorificando a Deus? Se está glorificando a Deus, não há problema nenhum naquilo. Mas se não glorifica a Deus, a gente tem que ter um cuidado. Porque quando uma escolha dessa glorifica a Deus, significa dizer que nós estamos caminhando para algo que vai fortalecer a nossa fé, para algo que vai nos fazer amadurecer e crescer em Deus. Mas
O oposto também é muito verdade. Se aquilo não glorifica a Deus, se ofende o seu caráter, significa dizer que escolher aquele caminho é nos distanciar da comunhão com o Senhor, e nós colheremos o resultado e o fruto disso. E sobre isso a Bíblia traz uma orientação muito importante, em que o apóstolo Pedro afirma algo a respeito de Cristo. E é sobre esse texto que eu quero conversar com você nessa manhã, e nós vamos discorrer a respeito desse assunto agora. Então quero que você abra comigo em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 21. 1 Pedro 2, 21. Diz assim: para essa obra fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, legando-vos também este exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que exerce plena justiça em seu juízo. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas, fostes curados. Afinal, vivias como ovelhas desgarradas, porém agora fostes convertidos ao pastor e bispo das vossas almas. Perceba que pastor e bispo está com letra maiúscula, representando a autoridade que vem de Deus. Então não está se referindo aqui ao pastor, pessoa que exerce o ministério pastoral, e nem ao bispo, tá? Está se referindo à autoridade de Deus, exatamente ele que nos comprou para si e nos tornou sua propriedade. Agora você percebeu uma coisa interessante no começo desse texto? O que o apóstolo Pedro está dizendo? Que Cristo nos deixou um legado. Que legado é esse? A gente fala a respeito de Cristo, muito falando sobre sermos resgatados dos pecados, da morte para a vida, e o texto fala sobre isso no verso 24, mas ele deixa claro algo também no início desse texto que fala a respeito do legado. E esse legado, ele é, de forma bem prática, um estilo de vida. Quando você vai lendo o verso 23, vai lendo 22 e 23, você percebe que o estilo de vida de Jesus, ele é um estilo de vida em que ele tem uma atitude que naturalmente as pessoas não teriam nas situações em que passam por esses casos. No momento de sofrimento, geralmente nós temos uma atitude. No momento de uma ofensa, geralmente nós temos uma atitude. No momento em que a gente é pressionado e ameaçado, a gente tem uma atitude. E a gente percebe que o comportamento de Jesus é totalmente o oposto. Talvez aqui a gente tenha a ilustração daquilo que significa dar a outra face. Se alguém vier e te bater com uma mão de um lado da face, entrega também a outra. Talvez aqui a gente tenha a ilustração prática disso, ou seja, agir de forma contrária, não pagar com a mesma moeda. Significa exatamente isso, de uma forma bem prática. Quando ser insultado, não revidar. Quando sofrer, não fazer ameaças algum. Com qual propósito? Com o propósito de que sigamos os seus passos. E é por isso que a gente precisa entender que o Senhor está pedindo de nós e garantindo na nossa vida a oportunidade de sermos seus imitadores, cópias de Cristo. E é sobre isso que eu quero conversar com você na manhã desse dia, de nós sermos cópias de Cristo. Assim como, às vezes, nós somos impulsionados a ter um comportamento, o Senhor nos convida, por meio do seu exemplo, de nós agirmos de maneira diferente. E olha como isso é poderoso, porque no verso 24, por exemplo, diz que é por conta das suas feridas que nós somos curados. Por conta do seu sacrifício, nós temos a oportunidade de sermos transformados, curados plenamente. Isso aqui nos remete a uma compreensão mais profunda a respeito do sacrifício de Jesus. Afinal de contas, se pelo sacrifício de Jesus nós fomos curados, se pelo sacrifício de Jesus nós fomos resgatados, você já parou para pensar que às vezes a gente perde muito tempo lambendo ferida? Vamos ser honestos sobre isso? Muitas vezes a gente fica remoendo tanto a memória e a lembrança daquilo que a gente já experimentou e daquilo que a gente já viveu,
que a gente deixa de dar passos para esse processo de cura e restauração que temos em Deus, por meio do sacrifício de Jesus, para ficarmos lamentando aquilo que a gente já passou e já viveu. E a gente não consegue perceber que isso nos impede de dar passos adiante, quando na verdade é como se nós ficássemos parados no mesmo lugar, dando voltas, andando em círculo. Sabe, queridos, se a gente parar e compreender verdadeiramente que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, pelas suas feridas nós fomos curados, que o sacrifício que nos traz a paz estava sobre ele, se nós entendermos a profundidade disso, nós adotaríamos uma outra postura na nossa vida e na nossa caminhada de hoje. Não apenas a gratidão a Deus pelo fato de Ele ter nos resgatado da morte para a vida e a gente não mais sofrer a condenação do pecado e a eternidade no inferno, mas também compreender que para este tempo, para este momento, já é reservado para a nossa vida uma realidade diferente, onde as nossas feridas, aquilo que nos fez passar sofrimento durante tanto tempo, não faz mais parte da nossa história. Não porque nos deu amnésia, não porque a gente não vai lembrar, mas a gente vai experimentar aquilo que o próprio Senhor experimenta com relação aos nossos pecados. Dos teus pecados eu não me lembro mais. Significa dizer que Ele esqueceu, que deu amnésia? Não, eles não são mais considerados diante de mim. Eles não são mais levados em conta diante de mim, porque foi uma dívida paga. A mesma coisa nós podemos experimentar em relação à cura e à transformação que Deus tem para a nossa vida. Porque significa que a gente esqueceu o que a gente passou? Negativo. Mas aquilo não nos machuca mais. Aquilo não nos traz mal mais. Aquilo não nos afeta mais. Aquilo, inclusive, é um marco memorial para a gente lembrar de onde o Senhor nos encontrou e para onde Ele nos posicionou. Da onde Ele nos tirou e aonde Ele tem nos colocado. E como tem sido a experiência de dia após dia experimentar da misericórdia e da graça do Senhor. De dia após dia experimentar o renovo que vem do Senhor e a transformação de vida que nós só encontramos nele. E de glória em glória, de glória em glória, alcançarmos uma estatura de maturidade diante do Senhor. É experimentar aquilo que o apóstolo Paulo chega a dizer: eu trago no meu corpo as marcas do Evangelho de Cristo Jesus. Eu trago de fato uma experiência ruim. Eu trago de fato uma memória que não foi boa. Eu trago de fato algo que eu não me orgulho de dizer. Eu realmente experimentei algo que eu tenho vergonha de falar, mas para a glória do Senhor, Ele me tirou daquele lugar. E essa situação não é mais condenatória para a minha vida. E essas marcas não são mais feridas que dói. Essas marcas são apenas as marcas daquele que me transformou. E hoje eu sou amado dEle, sou filho amado dEle. Ser cópia de Cristo é nós experimentarmos exatamente isso. É estar em Cristo, é entender que nós não estamos presos a uma crença limitante. E deixa eu dizer uma coisa para você, pastor, o que é uma crença limitante? É quando a gente acredita em algo que nos paralisa. E o inimigo das nossas almas, ele é expert em querer nos travar nessas crenças limitantes. É quando a gente imagina exatamente que nós não somos capazes, que a gente não foi curado, que a gente não foi tratado, que o Senhor não cumpriu todo o propósito na nossa vida. E é verdade que existem coisas que são processos. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la. E até o dia da sua volta, nós experimentaremos a glória do Senhor sendo manifestada e o poder dele se aperfeiçoando na nossa fraqueza. Isso é verdade, a gente não vai fantasiar nada aqui. Mas o inimigo, ele é expert em lançar mentiras no nosso coração. Mentiras no nosso pensamento. E quando a gente pega essas mentiras e deixa ocupar um lugar que não é devido na nossa vida, aquilo começa a brotar, aquilo começa a germinar. E o resultado tem sido pessoas se alimentando de um fruto de uma árvore que é baseada com a sua raiz na mentira. E isso te faz acreditar que você é o mesmo, que você não pode fazer nada, que você não sai do seu lugar, que isso que marcou a tua história te determina como um todo. E aí a pergunta que fica é: onde está o sacrifício de Jesus e o real sentido do que Ele fez por amor a mim e a você? Deixa eu dizer para você, Cristo nos liberta, Cristo nos cura e Cristo nos transforma. Mas as crenças limitantes são fundadas em mentiras e servem para aprisionar as pessoas em Satanás, na mentira, no diabo. É por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos 12, ele vai dizer: não tomem a forma desse mundo.
o formato desse mundo, a maneira de crer na maneira como o mundo acredita nas coisas. Por quê? Porque o mundo jaz o maligno, o sistema de crenças desse mundo é pautado em mentira, em valores invertidos. Mas vocês podem experimentar algo glorioso do Senhor. Sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Comecem a ter a mente de Cristo e pensar na perspectiva do céu, na perspectiva do reino de Deus. E vocês vão experimentar algo poderoso da parte de Deus. A vontade dele que é boa, agradável e perfeita. É boa porque vem de um Deus bom, é agradável porque ele é um Deus de paz, e é perfeita porque nele não há sombra de variação. É sobre isso que a gente precisa experimentar. É sobre essa vontade que nós precisamos nos deleitar. É sobre essa experiência para a liberdade que ele nos libertou, que nós precisamos viver. E ser exemplos e ser cópias de Cristo, ter na nossa vida as marcas de quem segue ao Senhor Jesus. E assim como a gente leu no texto de Pedro, que fala que ele nos deixou esse legado de exemplo, nessa manhã eu quero conversar com você sobre alguns comportamentos de Jesus que servem para a minha vida e para a sua vida como um exemplo e um estilo que nós devemos seguir e nós devemos desenvolver. Uma forma de nós nos posicionarmos e vivermos uma vida que glorifica ao Pai, que nos ajuda nessa caminhada a nos libertar de qualquer cadeia, de qualquer corrente, porque nós estamos vivendo em novidade de vida e trilhando uma vida que exalta o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o primeiro ponto que eu quero trazer para você nessa manhã, a respeito de um comportamento que é característico de Cristo Jesus e que nós podemos aprender com ele, está em Mateus capítulo 9, verso 36. Mateus, capítulo 9, verso 36. Diz o seguinte: ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está demonstrando compaixão e amor. Uma das atitudes que nós podemos aprender com Jesus e seguir o seu exemplo como um legado deixado dele para as nossas vidas é nós não sermos indiferentes às situações que as pessoas passam. Muito provavelmente você lida com pessoas, você encontra pessoas, muito provavelmente você tem contato com pessoas ligadas à sua família, sejam parentes, amigos, vizinhos. Muito provavelmente você tem colegas de trabalho, ou você conhece, tem um círculo de amizade. Ou até mesmo você pode passar pela rua e ver determinadas situações. Deixa eu dizer para você, Jesus nunca foi indiferente a nenhuma dessas situações que ele enfrentou. Em todas as situações, Jesus foi intencional, ele foi propositivo. Em todas as situações, ele se colocou à disposição e ele fez algo, porque ele manifestava o reino de Deus. E manifestando o reino de Deus, ele cumpria a vontade daquele que o enviou. Jesus teve compaixão, e ter compaixão é ser piedoso, é agir em uma situação difícil com a intenção de minimizar o máximo a dificuldade daquela situação. Indica um impulso altruísta de ternura para com aquele que está sofrendo. A postura de Cristo foi exatamente esta. Ninguém que teve contato com Jesus saiu da mesma forma que chegou. Ninguém, até aquelas pessoas que apenas pediram para que ele liberasse uma palavra, tiveram um milagre acontecendo dentro da sua casa. Aquela mulher com fluxo de sangue, ela apenas tocou nas suas vestes e virtude saiu de Cristo. Todas as pessoas que tiveram experiência com o Senhor, aquela mulher no poço, escondida de todo mundo, num sol quente, para que ela não fosse vista, a vida dela foi transformada. Jesus se compadecia das pessoas, ele tinha misericórdia, ele tinha amor, ele expressava compaixão da parte de Deus, se importando com aquilo que as pessoas estão enfrentando e passando. Deixa eu dizer, isso mexe muito com a gente, porque nos tira de uma zona de conforto. Isso nos tira de uma zona de conforto, inclusive de uma inércia. Isso nos confronta também com relação ao nosso egoísmo e às oportunidades que vêm até nós e que muitas vezes nós deixamos passar como quem não está dando importância. Às vezes a gente até lamenta, olha que situação, poxa, que triste isso. Realmente, e a gente não faz nada. O Senhor está nos deixando um exemplo sobre uma atitude de compaixão, de se importar com as pessoas. Deixa eu falar uma coisa para você. Certa vez, 2 apóstolos estavam se dirigindo ao templo. Na entrada do templo havia um aleijado. E vendo aquela situação, o aleijado estendendo a mão, ele pedia esmola.
Eu não sei se você sabe, mas na aliança e tudo que Deus estabeleceu para o seu povo, não deveria ter ninguém passando necessidade. Mendigos não deveriam acontecer porque era responsabilidade das pessoas garantir que houvesse boa gestão dos seus recursos. Por isso que tinha um período chamado período de jubileu, onde quem contraiu dívida, quem tinha se tornado escravo por conta de dívidas, eram perdoadas as suas dívidas, as propriedades eram redistribuídas e as pessoas voltavam a uma nova oportunidade para gerir os seus recursos. No projeto original de Deus para o seu povo, não haveria necessitado. E tudo o que eles precisavam, eles encontrariam no próprio Senhor. Então, ver aquela realidade na frente do templo era ver uma ofensa, era ver algo que ia contra o propósito de Deus estabelecido para o seu povo. Então, os mendigos, quando eles estavam naquela situação de necessidade, quando eles pediam esmola, eles não pediam esmola como a gente pede hoje. Você pode me ajudar? Você tem um dinheirinho? Ontem a gente estava na praça, ali na Praça Brasil, e incrivelmente, como de uns anos para cá, você tem uma quantidade enorme de pedintes ali, coisas que a gente não experimentava antes. A gente andava poucos metros e era abordado por alguém, e as histórias eram as mais variadas. Eu tenho que pagar a universidade, eu tenho que comprar um remédio para não sei quem, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, e as pessoas pedindo esmola. Na época do registro bíblico desses dois apóstolos, e não era assim. Quando um mendigo ele estendia a mão e pedia algo, sabe o que ele declarava? Sedacá. Sedacá é uma expressão que significa justiça. O que ele estava pedindo era justiça. E o que significava pedir justiça era exatamente cumpra aquilo que Deus estabeleceu para o nosso povo, para que não haja necessitado. Então, se você tem mais do que eu, que não tenho nada, e você oferta e você me dá uma esmola, você está contribuindo para que eu saia dessa situação, exercendo justiça. Então, quando eles foram abordados e foram abordados com alguém que pedia justiça, esses dois apóstolos eles já tinham experimentado algo em Cristo Jesus e já tinham uma compreensão diferente da justiça. Então, não se tratava em dar uma esmola e continuar com a vida do jeito que estava ali. Então, quando eles olham para aquele homem, eles dizem assim mesmo, eu não tenho ouro nem prata, que às vezes é o que a gente não tem. A gente não tem um dinheiro, não tem um pix para dar, né? Mas aí eles viraram e disseram assim, eu não tenho ouro nem prata, mas a justiça que você está me pedindo da terra, eu vou te apresentar a justiça que vem do céu. Levanta e anda em nome do Senhor. Ele não tinha ouro nem prata, mas a justiça do reino de Deus foi revelada para aquele homem. Não apenas aquela esmola para resolver a situação momentânea, mas aquele homem curado representava um testemunho para Deus, e representava novamente a possibilidade de restabelecimento da sua casa e da sua família. Porque aleijado ele não conseguia emprego, aleijado ele não tinha como sustentar a sua casa. Mas ele curado, ele poderia voltar a trabalhar, ele poderia voltar a ter sustento, ele poderia voltar para o seio da sua família, em vez de ficar na beira das ruas pedindo aquilo que ele estava necessitando. Às vezes, o que a gente precisa é dispensar aquilo que o Senhor já nos deu em abundância. Ele nos deu a paz. A paz Ele nos deu de uma forma que o mundo não consegue dar. E nós podemos ser dispenseiros da paz do Senhor. Deixa eu dizer para você, nós podemos fazer muito mais, expressando compaixão e amor pela vida das pessoas. Nós podemos fazer muito mais. A gente até tem o projeto Mãos aqui na igreja. Uma vez por mês, a gente recolhe alimentos, a gente recolhe doações de roupas. Ao longo do mês, a gente recebe doações em dinheiro, inclusive, para que a gente garanta a compra de alguns recursos para algumas pessoas que a igreja atende. Recentemente, a gente está concluindo os kits escolares para mandar para Mapiraí. Está faltando completar 14 kits para a gente enviar para as 50 crianças que a gente vai atender. Os kits já estão organizados aqui no nosso depósito. Mas deixa eu dizer uma coisa, nem sempre as situações vão ser feitas dentro do contexto da igreja. Às vezes a situação vai aparecer diante de você, ela vai aparecer no seu dia a dia, e a gente precisa dar uma resposta a respeito disso. Deixa eu dizer para você, um dos legados do comportamento de Cristo que a gente precisa imitar é ter compaixão e amor pela vida das pessoas. Amém? Abre comigo em Mateus 11, 29, e eu quero trazer para você o segundo exemplo, o segundo comportamento, a segunda postura que nós podemos aprender com Cristo como um legado para a nossa vida. Mateus 11, 29. Diz o seguinte, tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque eu sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas. Texto muito conhecido.
né? Em outras traduções, aprendei de mim, que sou manso e humilde, coloquem sobre mim o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E aqui a gente aprende duas palavrinhas muito interessantes: humildade e serviço. São duas posturas que a gente vê no comportamento de Jesus. Um convite para nós aprendermos dele. E aprendermos dele porque ele é manso e humilde. Aprendermos dele porque há mansidão em sua própria vida. E é interessante quando a gente aprende de Cristo como ser manso e humilde, a gente tem uma experiência na nossa alma que é um ambiente de descanso. O salmista chega a dizer que a experiência de ter o Senhor como pastor é poder descansar em pastos verdejantes e experimentar o refrigério da alma. Quantas vezes o que aflige o coração de alguém, a alma de alguém, são exatamente os pesos das preocupações, as crenças limitantes que a gente falou agora há pouco. Quantas vezes nós estamos deixando que os nossos pensamentos nos levem a um ambiente onde a nossa paz é roubada completamente e a gente não consegue descansar no Senhor, porque parece que é muito distante esse ambiente de descanso, a nossa alma não consegue repousar. Deixa eu falar para você, Cristo morreu na cruz para nos colocar numa posição de intimidade com o Senhor e podermos encontrar proteção debaixo das suas asas. Nós podemos encontrar descanso com o Senhor. Não acredite em algo diferente do que isso. Cheio aqui, não vem cá, está cheio aqui. Encontrar descanso para nossa alma. Aprendei de mim que sou manso e humilde, e encontrem descanso para as vossas almas. Mesmo Jesus sendo rei, mesmo ele sendo Deus, ele se sujeitou em obediência ao Pai, e ele assumiu uma posição de servo. E nessa posição de servo, ele se entregou e se doou, se humilhou. Filipenses 2:5 diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que também esteve em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. A gente está falando sobre aprender do Senhor com uma postura em que o fato de ele ser quem ele era, não foi motivo para impedi-lo de agir como ele agiu. Às vezes as pessoas, por conta de uma posição, por conta de um status, ou por conta de imaginar o que as pessoas vão achar delas, deixam de se posicionar e deixam de experimentar algo poderoso no Senhor. A gente tem Jesus como um grande exemplo de que o fato dele ser Deus, o fato dele ser rei, o fato dele ser soberano, não foi impeditivo para que ele se colocasse numa posição de servo e se entregasse por amor a mim e a você. E deixa eu dizer uma coisa bem realista, nós não merecíamos. Ele não esperou a gente ser alguma coisa, ele não esperou a gente conquistar alguma coisa, ele não esperou a gente melhorar alguma coisa, e talvez você já tenha escutado isso de alguém. Não, eu estou esperando eu melhorar um pouquinho, eu estou esperando só o momento certo. Não, eu ainda não quero me posicionar sobre isso, eu ainda não quero me envolver com isso, não, eu não quero ir. Eu estou esperando só quando eu melhorar, mudar algumas coisas, e as pessoas não entendem que o processo de transformação acontece exatamente quanto mais nos aproximamos do Senhor, quanto mais nós conhecemos do Senhor, quanto mais nós estamos próximo dele, nós percebemos, nossa, isso aqui precisa ser diferente na minha vida. Nossa, isso aqui não pode continuar da mesma maneira. Ele começa a organizar a casa, ele começa a organizar a nossa vida, ele começa a organizar a nossa história, e nós experimentamos um processo de restauração que só é possível nele. Não tem como esperar algo diferente, algo acontecer sem a presença dele. A experiência acontece na presença dele, e com ele nós aprendemos, na verdade, a guardar o nosso coração e a sermos mansos e humildes de coração, a nos colocar numa posição de descanso e de refrigério para a nossa alma. Quando eu penso na questão do salmista, como eu citei o Salmo 23, falando sobre um descanso para a nossa alma, pastos verdejantes, o que é interessante desse salmo é que na parte final dele, diz que nós seremos escoltados por duas pessoas.
Pessoas, modo de dizer, mas nós seremos escoltados por bondade e misericórdia. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Não tem como não ter descanso num ambiente desse. Não tem como não ter descanso. As coisas podem até não estar em ordem fora, em volta. Pode até não estar dando certo na nossa frente, olhando o que a gente está vendo o cenário. Mas aqui dentro reina uma paz. Os meus olhos podem até ver à minha volta, 1.000 caindo do meu lado, 10.000 caindo à minha direita, mas eu não serei atingido. Os meus olhos vão apenas contemplar o livramento do Senhor. Por quê? Porque a paz que está aqui dentro, ninguém pode roubar, ninguém pode tirar. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Existe refrigério para nossa alma, existe descanso, existe um aprender a ser manso e humilde de coração, para nós encontrarmos descanso para a nossa alma. E esse descanso não é cruzar os braços, mas é ser servo, assim como Jesus foi servo. Então, olhe para as suas mãos. Senhor, o que eu tenho para fazer, me habilite para fazer. Eu quero que essas mãos cumpram o teu propósito, em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Terceiro ponto, não só humildade, não só serviço, não só compaixão e amor, mas também santidade e obediência. A palavra santidade significa separado. E obediência, a gente acabou de ver que o Senhor foi obediente até a morte e morte de cruz. No texto de 1 Pedro, que nós lemos no começo, diz que Jesus é santo. E nesse texto nós também somos chamados à santidade. E em uma certa ocasião, Jesus também declarou a respeito dos seus discípulos sobre seguirem um padrão de vida diante de Deus e diante das pessoas. E eu quero ler esse texto com você, Mateus capítulo 5, verso 48. Falando a respeito de santidade, no Mateus capítulo 5, 48, o próprio Senhor Jesus declara algo para os seus discípulos. Ele diz assim: assim sendo, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. E você já deve ter lido esse texto, mas deve ter imaginado ou se questionado: como eu posso ser perfeito? Porque eu olho para a minha vida e vejo que eu sou cheio de limitação, sou cheio de imperfeição, tenho muitas dificuldades. Deixa eu dizer para você, no original a palavra aí é teleios. Teleios no original significa completo, significa pleno, significa preenchido. Então ele está dizendo: sejam completos como é completo o vosso Pai. Nele não há sombra de variação, ele não precisa de nada. Quem pode ser o seu conselheiro? Quem conheceu a mente do Senhor? Então ele começa a dizer, para que a nossa vida, o Senhor Jesus declarando para os seus discípulos, sejam perfeitos como o vosso Pai é interpretado como um convite para o amadurecimento espiritual, ao amor incondicional. Não se trata da perfeição humana, significa buscar santidade e completude em Deus. De nós nos sentimos plenos, perfeitos, maduros, completos. É quando nós encontramos contentamento. Nós não permitimos que o nosso coração fique devanando para um lado para o outro, vagueando para um lado para o outro, flertando com determinados sentimentos, com determinados desejos, ou querendo se parecer muito mais com as coisas desse mundo do que com o próprio Senhor. Então o Senhor diz assim mesmo: se separem disso. Guardem o coração de vocês, busquem uma posição de maturidade. Eu não estou falando de você ser isento de falhas, mas eu estou falando do seu coração encontrar um lugar de completude em Deus. Seja completo, seja preenchido, seja plenamente satisfeito em Deus. Encontre contentamento em Deus. É disso que o texto está falando. É isso que eu e você precisamos experimentar. Ser santo é ser separado daquilo que corrompe, é ser separado daquilo que nos distancia da comunhão com o Senhor, que nos leva para um ambiente distante da vontade e do propósito do Senhor. Abrem comigo em João capítulo 6, verso 38. João 6, 38. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas para a vontade daquele que me enviou. Existe um propósito de vontade a ser obedecido.
Às vezes, a gente se sente perdido porque nós não conhecemos essa vontade. A gente fica como se quem estivesse no meio do caminho, tentando saber qual é a vontade de Deus. O que eu preciso viver, o que eu preciso fazer. O exemplo que o Senhor Jesus nos dá é exatamente de seguir a vontade de Deus. Ele chegou numa outra ocasião a dizer: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Se o meu Pai não descansa, eu também vou trabalhar e vou continuar a serviço dele, a cumprir a vontade dele. Jesus encontrava descanso nessa vontade. Tanto que no momento de maior angústia da sua alma, em que ele estava prestes a ser sacrificado e crucificado, suando sangue do seu corpo, nesse momento, nesse ambiente, ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim este propósito que o Senhor me colocou a cumprir. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. A gente aprende com Jesus que não há problema em nós expressarmos o que a gente está sentindo. É legítimo diante de Deus nós expressarmos o que a gente sente. A gente não é de pedra. Ele nos fez para sentir as coisas. A gente chora, a gente sente dor. A gente se alegra, a gente se cansa também. E quem melhor do que Ele para nos escutar sem julgamento? Quem melhor do que Ele para, conhecendo tão íntimo a nossa alma, não nos escutar sem ficar construindo juízo na sua cabeça para saber se aquilo que a gente está falando é uma expressão tão profunda, sincera daquilo mesmo, simplesmente um extravasar da nossa alma que precisa apenas gritar e falar, espernear algo. Quem melhor do que Ele? Ele é o local que a gente pode, nele nós temos um ambiente em que a gente pode se expressar sem esse tipo de julgamento. Ele nos conhece intimamente, Ele sabe exatamente o que a gente passa, o que a gente enfrenta. Ele sabe exatamente como a gente se sente. Ele sabe exatamente os nossos limites, Ele sabe exatamente até onde a gente pode ir. E é nesse momento que a gente chega no limite: Pai, daqui eu não consigo mais fazer nada. É nesse momento que Ele nos carrega no colo, é nesse momento que Ele continua andando com a gente a segunda milha. Nós podemos aprender algo poderoso em Deus, que tem a ver exatamente com viver o propósito dEle. Viver em obediência e em santidade. Viver a vontade do Senhor. Entender que a nossa vida cumpre um propósito nele. E por último, a autoridade. O quarto exemplo de hoje, que eu quero trabalhar com você sobre o legado deixado por Jesus Cristo, para que a gente possa ser cópia dele, imitá-lo, é o de autoridade. E com relação à autoridade, a gente pode testificar que Jesus havia recebido autoridade da parte de Deus. Era possível testemunhar a evidência tanto sobre os milagres que ele realizava, mas também sobre quando ele ensinava as pessoas, até mesmo no comissionamento para os discípulos, ele testificou a respeito de autoridade. Mas eu quero ler com você Mateus 7, 28. Mateus 7, 28, uma declaração feita pelas multidões, pelas pessoas que ouviam Jesus falar, diz o seguinte: quando Jesus acabou de pronunciar estas palavras, estavam as multidões atônitas com o seu ensino. E olha por que eles estavam atônitos. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Sabe, existia um grupo de pessoas que pareciam ter muito conhecimento, que pareciam ter muita informação, que pareciam carregar até mesmo a autoridade como líderes religiosos, possuíam um status, eram considerados mestres da lei, mas provavelmente isso não os habilitava a ter o respeito das pessoas que os ouviam. É aquela história, sabe? Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Ou até mesmo, como o próprio Senhor Jesus chegou a dizer, vocês colocam peso sobre os ombros das pessoas que nem vocês são capazes de carregar. Vocês ficam colocando fardo sobre os ombros dos outros e vocês não são exemplos a respeito disso. Mas quando as pessoas viam Jesus, viam que o ensino dele era de alguém que carregava autoridade porque ele testificava, dava testemunho a respeito do que ele estava falando. É fácil ver que Jesus carregava autoridade e às vezes a gente testifica isso quando a gente vê um milagre acontecendo. Nossa, aquela pessoa tem autoridade em Deus. Nossa, é uma pessoa ungida. Nossa, fala em nome do Senhor. E a gente aprendeu a provar a autoridade de alguém espiritual quando você percebe nela, então, algo sobrenatural acontecendo. Mas deixa eu dizer para você uma coisa, a gente já falou sobre isso aqui. Nem sempre as pessoas que se movem de maneira sobrenatural
necessariamente são consideradas uma pessoa que exerce autoridade propriamente dita. A gente já falou de Balaão como um falso profeta. Não errou uma profecia. Então, ele era dotado de um dom dado por Deus de profetizar. E ele não errou nenhuma profecia, mas a Bíblia diz que ele é um falso profeta. Significa dizer que a gente não pode cair no erro de externamente classificar alguém com autoridade só por aquilo que a gente está vendo, só pelo estético, só pela aparência. Aqui a gente aprende com Jesus que mais do que isso é a vida dando testemunho. A gente está falando aqui sobre um estilo de vida. As pessoas estavam reconhecendo que Jesus tinha autoridade nos seus ensinos porque ele vivia aquilo que ele falava, ele era exemplo daquilo que ele falava. E isso foi tão poderoso que a vida de pescadores foi transformada. Olha o que diz em Atos 4,13. Atos 4,13, nós vamos ver o momento em que um pescador, dando testemunho a respeito de Jesus, as pessoas percebem algo diferente neles por conta que eles andaram com Cristo. Olha só, observando a coragem de Pedro e de João, e tendo notado que eram homens simples e iletrados, ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Eles eram iletrados, eles eram simples, eles eram pessoas que não tinham uma projeção e não poderiam ser classificados como pessoas que carregavam autoridade, mas eles se posicionaram diante do Sinédrio, porque eles foram aqueles dispenseiros que curaram o aleijado que eu citei ainda há pouco. Eles foram as pessoas que foram levadas para o Sinédrio para dizer por que eles fizeram aquilo. E eles agora estavam num dilema, porque eles tinham que reconhecer, está aqui, ele foi curado, a gente sabe quem é esse homem, ele era paraplégico, ele não andava, ele era aleijado, ele foi curado, está correto aqui. E agora qual é o testemunho deles? Eles testemunharam a respeito de quem? De Jesus. O Jesus, aqueles a quem vocês crucificaram. Aqueles que vocês crucificaram e ao terceiro dia ressuscitou, é a respeito dele que nós estamos dando testemunho. É a respeito dele que foi o cumprimento da profecia em que os nossos antepassados estavam aguardando. Ele veio e vocês o crucificaram, mas ele ressuscitou. Não acredito. Ah, Jesus do céu. Calma aí. Oi? Estão me ouvindo? Tá? Foi esses homens, iletrados e simples, foram eles que testificaram a respeito de Jesus. Foram eles que falaram a respeito de Jesus. E eles eram simples pescadores. A autoridade deles não estava no cargo que eles ocupavam, a autoridade deles não estava na formação que eles tinham, a autoridade deles não estava no que eles representavam, estava no fato deles terem andado com Jesus. Estava no fato deles darem testemunho a respeito daquilo que eles viram e ouviram. Olha o que diz no verso 20. Verso 20. Pois não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. Atos 4, 20. Não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. O detalhe da vida desses homens era que eles davam testemunho daquilo que eles viram e ouviram. Eu e você temos dado testemunho daquilo que a gente tem visto e ouvido, ou a gente não tem dado testemunho a respeito de nada? O Senhor tem nos falado a respeito de autoridade, e a autoridade está no fato daquilo que nós carregamos. Mateus 28, 18, Jesus vai dizer: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E por conta dessa autoridade, ele vira para os seus discípulos e declara: ide e fazei discípulos de todas as nações da terra. Tornem as pessoas discípulas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. Deixa eu perguntar uma coisa para você: como é que se ensina a obedecer? Obedecendo. Como é que se ensina a fazer discípulo? Como é que se faz discípulo? É sendo exemplo. Cristo é o nosso maior referencial. Cristo é o nosso maior exemplo. Cristo é aquele no qual nós devemos nos inspirar e ter como modelo a ser seguido. Ele nos deu autoridade para fazermos as mesmas coisas. Sabe o que às vezes falta para a gente? Posicionamento. E é isso que eu quero convidar você a fazer agora. Se colocar de pé. Que se eu se levantar nessa manhã,
Não seja simplesmente por conta que a pregação está chegando no final e a gente está caminhando para o fim. Mas esse se levantar nessa manhã represente uma decisão de um posicionamento. O Senhor tem convidado a nossa vida, convidado a mim e a você, para que a gente carregue a autoridade, se expresse em autoridade. Tem chamado a mim e a você para que a nossa vida seja uma expressão de obediência e santidade ao Senhor, uma postura de humildade, de mansidão, de serviço e também de compaixão e amor pelas pessoas. E eu quero ler mais uma vez com você o texto que nós iniciamos a pregação de hoje em 1 Pedro, capítulo 2, verso 21. E eu quero que a gente possa grifar esse texto e meditar nele como algo importante para a nossa vida e para a nossa caminhada. Para essa obra fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, legando-vos também este exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Deus nos deu em Cristo Jesus um legado, e esse legado é um legado de exemplo. Ele sofreu o que sofreu para que nós seguíssemos os seus passos, seguíssemos o seu exemplo, seguíssemos os seus caminhos. Ser cópia de Cristo é nós sermos como Ele é seguirmos os seus passos, é agirmos como Ele age, é termos uma posição de quem é seu imitador. E eu queria te convidar, nesse momento, diante do que a gente foi ensinado essa manhã, a fechar os teus olhos e a meditar a respeito disso. Tira um tempo de oração, você e o Senhor. Enquanto a gente é ministrado por uma canção, queria que você meditasse a respeito disso, que você falasse com o Senhor a respeito disso agora. Tudo é perda se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, eu te levarei por onde eu for. Aleluia. Eu queria convidar você a se unir com 2 ou 3 pessoas agora. Eu queria que a gente pudesse orar uns pelos outros agora. O interessante da caminhada cristã é que nós não caminhamos sozinhos. A palavra de Deus fala sobre sermos corpo, sobre sermos um ajuntamento. Ser igreja e ser exatamente assim. Um ao outro ajudou, ao seu companheiro disse: esforça-te.
Então não tem como nós imaginarmos a caminhada cristã sozinhos. E eu queria que você fosse agora um intercessor sobre a vida do seu irmão. Que você apresentasse a vida dele em oração agora. Que você fosse aquele que clamasse ao Senhor como quem se coloca na brecha, pedindo exatamente isso. Senhor, fortalece os passos. Senhor, renova a esperança, Senhor. Senhor, que a cura das feridas que podemos experimentar em Ti, porque o Senhor pagou um preço para que nós fôssemos curados e transformados. Que essa seja uma realidade na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Que o Senhor possa abrir o entendimento e nos dar visão aberta e clareza a respeito dos Teus propósitos, dos Teus planos. Ore pela vida do seu irmão, talvez ministrando sobre ele a paz do Senhor, talvez ministrando para ele renovo, esperança, talvez até dizendo a si mesmo: você não está sozinho. Talvez repreendendo até a mentira de Satanás, que tem lançado dardos inflamados, tentando criar uma crença limitante, algo que tem se tornado como um impedimento interno e pessoal, acreditar em algo que não vem da parte do Senhor. Ministra a respeito da palavra do Senhor, verdade, vida. Seja esse instrumento do Senhor sobre a vida do seu irmão. Que o Espírito Santo te use agora como intercessor sobre a vida dele. Que o Espírito Santo agora te use como um canal sobre a vida dele, te trazendo direção sobre o que você deve apresentar em oração, aquilo que você deve orar, aquilo que você deve clamar pela vida dele. Faça isso agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós louvamos o Senhor nesta manhã, nós rendemos honra e glória a Ti. Nós entendemos, Pai, que existe um propósito, um legado deixado pelo Senhor para as nossas vidas, um legado de exemplo, de testemunho, Pai, e nós queremos ser não só aqueles que aceitam ao Senhor como quem quer se livrar do inferno, mas nós queremos ser aqueles que entregam a sua vida a Ti, como quem entende o propósito de viver para o Senhor, como quem entende o Senhor não apenas como Salvador, mas como Senhor da vida, o Senhor que tem planos e propósitos e tem algo a ser cumprido e a ser experimentado e vivido. Nós não queremos uma vida superficial, religiosa, de aparência. Nós não queremos, Senhor Deus, uma vida litúrgica, mas nós queremos ter uma vida com propósito, uma vida com o caminhar com o Senhor, em intimidade com o Senhor. Nós rejeitamos todo pensamento limitante agora, nós rejeitamos agora todas as mentiras de Satanás, todo o espaço dado ao inimigo em legalidade para que ele pudesse aprisionar, amarrar. Nós clamamos agora, Pai, na autoridade que há no nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha arrancar este mal, Senhor Deus, arrancar essas sementes negativas, ruins, esses dados do inimigo, Senhor Deus. Eu oro, Pai, para que o Senhor venha desatar aquilo que está preso, aquilo que está amarrado, Senhor Deus, aquilo que tem impedido, Pai, da Tua igreja, dos Teus filhos, das famílias experimentarem algo poderoso em Ti, Pai, o milagre poderoso do Senhor, de novidade de vida, de esperança verdadeira no Senhor, de paz que excede todo o entendimento, Pai. Nós oramos nesse sentido agora, porque a Tua palavra fala que foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Por isso nós não queremos estar presos e aprisionados a mentiras, a passados, a dardos do inimigo. Nós nos posicionamos como novos nascidos em Ti, como novos nascidos em Ti, novidade de vida, um novo nome, uma nova veste, uma nova história, um novo propósito, algo a ser vivido de plenitude no Senhor, com a paz que excede todo entendimento. Nós colocamos agora as nossas vidas diante do Senhor, Pai, e pedimos: leve cativo todo pensamento ao Senhor. Nós oramos nesse sentido, que a realidade dos céus venham sobre a nossa vida e sobre a nossa casa, Pai, sobre os nossos filhos, Senhor Deus, sobre os nossos casamentos, sobre as nossas famílias, sobre os nossos negócios, Pai, em nome de Jesus. Nós cremos nisso e já Te agradecemos. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor?